Ele, Lucas, CEO de um império gastronômico, visita seus restaurantes disfarçado de funcionário. Ela, Maia, uma jovem que superou a pobreza, consegue seu primeiro emprego de verdade como hostess. No primeiro dia desastroso de Maia, ela, sem saber quem ele é, pede ajuda a Lucas, o garçom comum, para lidar com clientes VIP. Lucas, divertido, finge ser um garçom experiente, impressionando-a. Por dias, ele a treina secretamente. No final de um turno, Maia insiste em dividir suas gorjetas com ele, explicando que pessoas gentis merecem ser recompensadas. Lucas fica profundamente tocado pela generosidade dela. A farsa continua até que Maia, chocada, descobre que passou uma semana inteira dando ordens e oferecendo gorjetas ao próprio CEO. Prepare-se para uma reviravolta onde um mal-entendido vira amor e a humilhação se transforma em promoção, provando que o verdadeiro caráter se revela quando menos se espera e que o respeito deve ser universal. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Maia Santos ajeitou o uniforme emprestado pela terceira vez naquela manhã, tentando ignorar o fato de que a blusa branca estava um pouco larga demais e a saia preta, um pouco curta. Era seu primeiro dia como hostess no restaurante Hartwell, o mais elegante estabelecimento de Ipanema, e ela não podia se dar ao luxo de parecer deslocada. Aos 23 anos, Maia carregava nos ombros um peso que deveria ser dividido entre muitas pessoas, mas a vida lhe ensinou cedo que nem sempre temos escolha sobre o que carregar. O apartamento de um quarto em Copacabana, onde morava com a avó Dolores, ainda cheirava aos remédios da madrugada. Maia havia acordado às 5 da manhã para preparar o café da avó, organizar os medicamentos do dia e deixar tudo pronto antes de sair para o trabalho. Dolores, que criou Maia desde os 15 anos quando seus pais partiram em um acidente de carro, agora dependia totalmente dos cuidados da neta. A diabetes e a pressão alta tinham cobrado seu preço e os médicos eram claros. Era questão de tempo até que ela precisasse de cuidados integrais. "Você vai conseguir, minha filha", havia sussurrado Dolores quando Maia se despediu. Sempre. Foi forte, mais forte do que imagina. Maia sorriu ao lembrar das palavras da avó enquanto caminhava pelas ruas de Ipanema. Forte. Ela precisava ser. Nos últimos 8 anos, havia trabalhado como faxineira, vendedora em loja, garçonete em lanchonetes baratas, cuidadora de idosos e até mesmo entregadora de aplicativo nas madrugadas mais desesperadas. Cada trabalho era uma pequena vitória contra a pobreza que a cercava, mas também um lembrete doloroso de quão longe estava dos sonhos que um dia teve. Quando criança, Maia queria ser veterinária. Adorava os animais de rua que alimentava escondida da mãe e sonhava em ter uma clínica onde pudesse cuidar de todos eles. Mas sonhos custam caro e Maia aprendeu que a sobrevivência vem antes dos sonhos. O ensino médio foi completado aos trancos e barrancos, sempre conciliado com trabalhos para ajudar em casa. A faculdade se tornou uma miragem distante quando os pais se foram e ela se viu responsável por manter uma família de 2 pessoas com salários de fome. O restaurante Hartwell se erguia diante dela como um castelo de vidro e mármore. Maia havia passado em frente àquele lugar centenas de vezes, sempre imaginando como seria sentar em uma daquelas mesas elegantes, provar a comida sobre a qual as revistas falavam, fazer parte daquele mundo de toalhas brancas e taças de cristal. Nunca imaginou que entraria pela porta da frente como funcionária. A oportunidade havia surgido de forma quase milagrosa. Maia estava voltando de mais uma entrevista mal-sucedida
quando viu o anúncio na vitrine. Hostess, experiência em atendimento. Ao cliente necessária. Apresentar-se pessoalmente. Ela nem tinha experiência formal como hostess, mas sua passagem pelos mais diversos trabalhos havia lhe ensinado uma coisa: a tratar todas as pessoas com dignidade, independente de quem fossem ou de quanto dinheiro tivessem. A entrevista com o gerente havia sido tensa. Daniel Mendonça, um homem de 40 anos com olhar calculista, a questionou sobre sua falta de experiência em restaurantes finos. Maia foi honesta sobre seu histórico, mas enfatizou sua dedicação e capacidade de aprender rápido. Talvez tenha sido sua sinceridade, ou talvez o fato de estar disposta a aceitar um salário menor que os candidatos anteriores, mas ela conseguiu o emprego. R$ 18 por hora, mais gorjetas. Para Maia, que nunca havia ganhado mais de R$ 1.200 por mês, aquilo representava uma revolução. Com sorte e dedicação, poderia finalmente pagar um plano de saúde melhor para Dolores. Talvez até mesmo contratar uma cuidadora para as horas em que estivesse trabalhando. Era a oportunidade que havia esperado por anos. Chegou ao restaurante 30 minutos antes do horário, como sempre fazia em empregos novos. A fachada do Hartwell impressionava ainda mais de perto. Vidros fumês, vasos com orquídeas brancas na entrada e um discreto valet service que já recebia os primeiros carros do almoço. Maia respirou fundo, verificou mais uma vez se o cabelo estava bem preso e entrou. O interior era ainda mais deslumbrante. O piso de mármore brilhava sob a luz suave dos lustres de cristal. E o aroma que pairava no ar era uma mistura sofisticada de especiarias e flores frescas. As mesas estavam dispostas com precisão milimétrica, cada uma com sua toalha impecável e arranjo floral discreto. Era um mundo completamente diferente dos lugares onde havia trabalhado antes. Daniel apareceu rapidamente, claramente apressado. Maia, certo? Olha, vou te dar uma orientação básica agora porque temos uma situação na cozinha que preciso resolver. É bem simples. Você fica na recepção, recepciona os clientes, confere as reservas nesta pasta e os direciona para as mesas. Sempre sorria, seja educada e qualquer problema me chama. Certo? Maia assentiu, tentando absorver as informações rapidamente. Daniel apontou para o computador da recepção, explicou brevemente o sistema de reservas e saiu praticamente correndo em direção à cozinha, deixando-a sozinha com uma mistura de nervosismo e determinação. Ela organizou a pasta de reservas, verificou o sistema e se posicionou atrás do balcão de recepção. Seus dedos tamborilavam nervosamente na superfície de mármore enquanto observava os primeiros clientes chegando. Eram pessoas elegantes, falando baixo, caminhando com a confiança de quem pertencia àquele ambiente. Maia se perguntou se conseguiria estar à altura daquele lugar, se sua origem humilde não seria óbvia demais. Mas então se lembrou das palavras de Dolores e de todos os trabalhos que havia enfrentado antes. Cada experiência havia lhe ensinado algo. A limpeza havia lhe dado atenção aos detalhes. A venda havia lhe ensinado a lidar com pessoas diferentes. O trabalho como garçonete havia lhe mostrado a importância de um bom atendimento. Talvez sua trajetória não fosse tradicional, mas era sua. Maia endireitou os ombros e sorriu para o primeiro casal que se aproximava. Não importava se aquele mundo era novo para ela. Estava ali para trabalhar, para aprender e para construir um futuro melhor para ela e para Dolores. E se havia uma coisa que a vida lhe havia ensinado, era que com dedicação e respeito às pessoas, qualquer porta podia se abrir. O movimento do almoço estava intenso quando Maia viu um homem de jeans escuros e camisa branca simples entrar pela porta lateral do restaurante. Ele usava um avental de cintura e caminhava com a familiaridade de quem conhecia bem o lugar.
Maia assumiu imediatamente que fosse um garçom chegando para o turno, talvez alguém que havia perdido a orientação do manhã. Com licença, ela o chamou, saindo de trás da recepção. Você deve ser do turno do almoço, né? Eu sou Maia. Comecei hoje como hostess. Lucas Hartwell parou surpreso. Em 10 anos fazendo suas visitas disfarçadas aos restaurantes da família, nunca havia sido confundido com um funcionário novo por alguém tão genuinamente prestativo. A jovem à sua frente tinha olhos brilhantes de nervosismo e determinação e o tratava com uma naturalidade que há muito não experimentava. Ah, sim, ele respondeu, decidindo no impulso continuar com o mal-entendido. Lucas, e você disse que é seu primeiro dia? Primeiro dia oficial. Maia sorriu, e Lucas notou como aquele sorriso iluminava todo o rosto dela. Olha, preciso muito da sua ajuda. O Daniel saiu para resolver um problema na cozinha e me deixou sozinha, mas tem uma mesa ali que está ficando impaciente. São clientes VIP, pelo que entendi das anotações, e já estão esperando há 15 minutos. Lucas olhou na direção que ela apontava e reconheceu imediatamente o casal Brandão, investidores importantes que frequentavam o restaurante há anos. Roberto Brandão estava claramente irritado, gesticulando para a esposa enquanto olhava. O relógio... Você tem razão, eles parecem bem irritados, Lucas concordou. Que tipo de ajuda você precisa? Maia baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. Olha, eu nunca trabalhei em um lugar assim, sabe? Tão elegante. Nos outros trabalhos, quando o cliente ficava bravo, eu resolvia na simpatia e no jeitinho. Mas aqui é diferente. Essas pessoas são acostumadas com um padrão que eu não sei se consigo entregar. Você parece experiente. Deve conhecer os macetes para lidar com esse tipo de clientela. A vulnerabilidade na voz dela tocou algo em Lucas que ele não esperava. Quantas vezes havia presenciado funcionários com anos de experiência tratando clientes VIP com frieza profissional? E ali estava uma garota no primeiro dia, preocupada genuinamente em fazer um bom trabalho, pedindo ajuda com uma humildade que desarmava qualquer pretensão. Vem comigo, ele disse. Vou te mostrar como se faz. Eles se aproximaram da mesa dos Brandão. Lucas cumprimentou o casal com a desenvoltura de quem os conhecia há anos, mas apresentou-se apenas como Lucas do atendimento. Maia observou fascinada como ele transformou a irritação em satisfação em questão de minutos. Senhor e senhora Brandão, peço desculpas pela demora. Tivemos uma situação excepcional na cozinha hoje, mas garanto que a experiência de vocês será impecável, Lucas disse com um sorriso caloroso. Para compensar o inconveniente, gostaria de oferecer uma entrada especial que não está no cardápio. O carpaccio de salmão defumado na casa, com alcaparras do Mediterrâneo e azeite trufado. Os olhos de Roberto Brandão brilharam. O defumado que vocês fazem aqui mesmo? Exatamente. E para acompanhar, posso sugerir o Chablis 2019? Casa perfeitamente com os sabores do carpaccio e vai preparar o paladar para o prato principal. Maia assistia à interação boquiaberta. Como ele sabia todos esses detalhes? O tom de voz, a postura, o conhecimento sobre vinhos, tudo parecia natural demais para um simples garçom. Mas sua admiração crescia a cada palavra. Depois de acomodar o casal e anotar o pedido, Lucas voltou com Maia para a recepção. Como você fez isso? Ela perguntou, impressionada. Você conhece os clientes, sabe detalhes do menu que nem estão escritos aqui e até sugeriu vinho específico. Há quanto tempo você trabalha aqui? Algum tempo, Lucas respondeu, divertindo-se com a situação. A experiência ajuda. Mas olha, você se saiu muito bem. Reconhecer que precisava de ajuda e pedir foi muito inteligente. Muita gente tenta resolver sozinha e acaba piorando a situação. Minha avó sempre diz que não é vergonha não saber. Vergonha é não querer aprender, Maia comentou.
E eu preciso muito aprender. Este trabalho significa tudo para mim. Algo, na intensidade com que ela disse aquilo, fez Lucas prestar mais atenção. Significa tudo como? Maia hesitou por um momento, mas havia algo na maneira gentil como ele perguntou que a fez abrir o coração. Minha avó está doente, precisa de medicamentos caros e acompanhamento médico constante. Eu trabalho desde os 15 anos, mas sempre em empregos que mal pagavam o básico. Este aqui é a primeira oportunidade real que eu tenho de dar uma vida digna para ela. De talvez um dia conseguir fazer alguma coisa por mim também. Lucas sentiu um aperto no peito. Quantos funcionários ele conhecia que trabalhavam por necessidade real, não por ambição ou carreira? E quantos deles ele realmente conhecia? Além dos números nas folhas de pagamento, e o que você gostaria de fazer por você? Ele perguntou, genuinamente curioso. Maia sorriu com uma mistura de sonho e melancolia. Pode parecer bobagem, mas eu sempre quis trabalhar com animais. Quando criança, sonhava em ser veterinária. Cuidava de todos os cachorros e gatos de rua do bairro. Minha mãe dizia que eu tinha o dom de acalmar os bichinhos mais assustados. Ela deu de ombros. Mas a vida tomou outros rumos. Quem sabe um dia, né? Naquele momento, Lucas tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambas suas vidas. Em vez de revelar quem era e transformar aquela conversa genuína em uma interação formal entre chefe e funcionária, ele escolheu continuar sendo apenas Lucas, o garçom experiente. Sabe de uma coisa? Ele disse. Que tal se eu te ajudar a aprender os detalhes deste lugar? Posso te ensinar sobre os clientes regulares, os pratos especiais, como lidar com diferentes situações. Se você quer realmente fazer isso dar certo, precisa conhecer todos os segredos. Os olhos de Maia se iluminaram. Você faria isso? Mas por quê? Você nem me conhece. Lucas olhou para aquela jovem que, no primeiro dia de trabalho, havia se preocupado genuinamente com a satisfação dos clientes e não havia hesitado em pedir ajuda para fazer melhor. Que falava da avó doente e de sonhos antigos com uma honestidade desarmante. Que trabalhava desde adolescente e ainda mantinha a capacidade de sorrir com sinceridade. Por quê? Ele respondeu. Faz tempo que não vejo alguém que realmente se importe com fazer um bom trabalho pelo trabalho em si, não só pelo salário, e porque todo mundo merece uma chance. Maia estendeu a mão para cumprimentá-lo formalmente. Muito obrigada, Lucas. Prometo que não vou te decepcionar. Quando suas mãos se tocaram, Lucas sentiu uma eletricidade que não esperava. E Maia, olhando nos olhos daquele homem que havia aparecido em sua vida no momento mais oportuno, teve a estranha sensação de que aquele encontro mudaria tudo. Nos 3 dias seguintes, Maia chegava sempre meia hora mais cedo ao trabalho, ansiosa para encontrar Lucas e continuar aprendendo. Ele havia se tornado seu mentor não oficial, aparecendo sempre no início do turno de almoço, com o mesmo avental de cintura e a mesma disposição para ensinar. Primeira lição importante. Lucas disse na manhã de terça-feira, enquanto organizavam as mesas para o serviço. Cada cliente tem uma linguagem corporal. Vê aquele senhor ali? Ele apontou discretamente para um homem elegante que acabara de entrar. Ombros tensos, olha o relógio. Passos rápidos. Está com pressa e provavelmente estressado. A abordagem tem que ser eficiente e direta. Maia observou atentamente enquanto Lucas cumprimentou o cliente. Bom dia, Sr. Mendes. Sua mesa de sempre está pronta e posso já adiantar que o chefe preparou o salmão grelhado exatamente como o senhor gosta. O homem visivelmente relaxou e sorriu. Como você sabia o que ele ia querer? E Maia perguntou quando voltaram à recepção. Ele vem aqui toda terça há 2 anos. Sempre pede a mesma coisa. Sempre está correndo por causa de reuniões.
Conhecer os hábitos dos clientes regulares faz toda a diferença. Maia absorvia cada detalhe como uma esponja. Lucas lhe ensinou sobre os vinhos da carta, explicou as preferências dos clientes VIP, mostrou como dobrar guardanapos em diferentes formatos para ocasiões especiais e até compartilhou histórias sobre a filosofia do restaurante que deixavam os clientes encantados. O Hartwell não é apenas um restaurante, ele explicou enquanto ajudava Maia a organizar as reservas do dia seguinte. É uma experiência. Cada pessoa que entra aqui precisa sentir que é especial, única. Não é só sobre a comida, é sobre fazer alguém se sentir bem-vindo. Você fala como se conhecesse o dono pessoalmente, Maia brincou. Lucas sorriu, misteriosamente. Digamos que eu estudei muito a história deste lugar. A cada dia, Maia melhorava visivelmente. Sua abordagem com os clientes se tornava mais refinada, mas sem perder a genuinidade que a caracterizava. Ela memorizou os nomes dos clientes regulares, aprendeu a sugerir pratos baseando-se nas preferências demonstradas e desenvolveu um sexto sentido para antecipar as necessidades das pessoas. Senhora Oliveira, ela cumprimentou uma senhora elegante na quarta-feira. Que bom vê-la novamente. Preparei sua mesa favorita junto à janela e o Lucas me contou que temos um risoto de fungo, especial hoje, que combina perfeitamente com seu gosto refinado. A senhora ficou visivelmente satisfeita com a atenção personalizada e Maia sentiu uma onda de orgulho quando recebeu elogios efusivos sobre o atendimento. Mas foi na quinta-feira que Maia realmente se surpreendeu consigo mesma. Um casal de turistas americanos entrou no restaurante claramente perdido e frustrado. Eles falavam em inglês, gesticulavam nervosamente e pareciam desconfortáveis com a situação. Good afternoon, welcome to Hartwell. Maia os cumprimentou em inglês. Ela havia estudado o idioma sozinha durante os anos de escola, usando vídeos gratuitos na internet, e embora não fosse fluente, conseguia se comunicar bem. Lucas, que observava de longe, ficou impressionado ao ver Maia conduzir toda a interação em inglês, explicar o menu, fazer sugestões e ainda conseguir que o casal se sentisse completamente à vontade. Quando os turistas saíram 2 horas depois, elogiando efusivamente o atendimento, Lucas se aproximou dela. Você não me contou que falava inglês. Aprendi sozinha, Maia disse um pouco envergonhada. Sempre achei que podia ser útil um dia. Não é perfeito, mas dá para se virar. Maia, isso foi muito mais que se virar. Você salvou a experiência daquele casal. Eles chegaram aqui frustrados e saíram encantados. Naquele momento, Daniel apareceu na recepção. Maia, preciso falar com você. O tom sério do gerente fez o estômago dela se contrair de nervosismo. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, temendo o pior. Pelo contrário, recebi 3 ligações hoje de clientes elogiando especificamente seu atendimento. Os Brandão disseram que nunca foram tão bem recebidos. A senhora Oliveira falou que se sentiu como família e aquele casal americano mandou um e-mail dizendo que você foi excepcional. Daniel parecia genuinamente surpreso. Em 15 anos gerenciando restaurantes, raramente vi um funcionário novo causar tanto impacto positivo em tão pouco tempo. Maia olhou para Lucas, que sorria orgulhoso ao lado dela. Eu tive uma boa orientação, ela disse modestamente. Bem, seja como for, continue assim. Ah, e Maia, Daniel baixou a voz. Há rumores de que o próprio dono pode fazer uma visita. Surpresa em breve. Se mantiver esse padrão, tenho certeza de que causará boa impressão. Depois que Daniel se afastou, Maia se virou para Lucas, radiante. Você ouviu isso? 3 elogios. Eu nunca, em nenhum trabalho anterior, eu recebi feedback assim. Você merece cada elogio, Lucas disse, e a sinceridade em sua voz fez o coração de Maia acelerar.
tem um dom natural para isso. Trata as pessoas com respeito genuíno, independente de quem são. Aprendi com você, Maia respondeu. A maneira como você lida com cada cliente, como conhece suas histórias, é inspirador. Lucas sentiu um aperto no peito. Durante anos, ele havia observado seus restaurantes de longe, analisando relatórios e números. Mas trabalhando ao lado de Maia, estava redescoberto a magia do atendimento pessoal. A satisfação de ver um cliente sorrindo, a importância de cada funcionário se sentir valorizado. Maia, ele disse impulsivamente, depois do trabalho, que tal tomarmos um café? Quero te contar algumas histórias sobre este lugar que não estão nos manuais. Ela hesitou por um momento. Eu adoraria, mas preciso chegar cedo em casa. Minha avó fica sozinha o dia todo e gosto de fazer companhia para ela à noite. E se eu comprasse um café para levar e conversássemos aqui mesmo, depois que o restaurante fechasse? O sorriso que iluminou o rosto de Maia foi resposta suficiente. Seria perfeito. Enquanto terminavam de organizar a recepção para o turno da noite, Maia não conseguia parar de sorrir. Em apenas 4 dias, sua vida havia mudado completamente. Não apenas havia encontrado um trabalho que a realizava, mas também havia conhecido alguém que acreditava em seu potencial. Lucas, por sua vez, observava Maia guardando as pastas de reserva com o mesmo cuidado com que tratava cada cliente e se perguntava quando havia sido a última vez que se sentira tão energizado sobre o trabalho. Ou quando havia conhecido alguém que o inspirasse tanto sem saber quem ele realmente era. A sexta-feira começou de forma diferente. Maia chegou ao trabalho com os olhos vermelhos e um ar de exaustão que Lucas notou imediatamente quando ela entrou pela porta dos funcionários. Maia, você está bem? Ele perguntou, abandonando o que estava fazendo para se aproximar dela. Minha avó passou mal durante a madrugada, ela explicou, tentando organizar o uniforme com mãos trêmulas. Precisei levá-la ao hospital. A pressão disparou e ela teve uma crise de hipoglicemia. Os médicos disseram que precisa de acompanhamento mais intensivo e sua voz falhou. E o que mais? E Lucas perguntou gentilmente. Os medicamentos que ela está tomando não estão fazendo mais efeito. Vão ter que trocar por outros mais caros e ainda recomendam que ela tenha alguém com ela o tempo todo. Eu calculei os valores durante a madrugada no hospital. Maia respirou fundo. Mesmo com este emprego não vai dar. Vou ter que procurar um segundo trabalho, talvez no turno da noite. Lucas sentiu o peito apertar. Maia, você não pode trabalhar 24 horas por dia. Seu corpo não vai aguentar. Não tenho escolha, ela respondeu forçando um sorriso. Mas não se preocupe, isso não vai afetar meu trabalho aqui, eu prometo. O turno do almoço foi um teste de resistência para Maia. Apesar de tentar manter o padrão de atendimento, Lucas percebia que ela estava lutando contra a exaustão. Seus movimentos estavam mais lentos, o sorriso forçado, e ela confundiu 2 reservas durante o período mais movimentado. Foi então que Patrícia Almeida chegou. Patrícia era conhecida, no meio gastronômico do Rio, como uma crítica implacável, dona de um blog influente sobre restaurantes de luxo. Ela também era prima distante de Lucas, embora eles não tivessem uma relação próxima. Famosa por seu temperamento difícil e exigências impossíveis, Patrícia tinha o poder de arruinar a reputação de qualquer estabelecimento com uma única crítica negativa. Tenho uma reserva para 2 pessoas sob o nome Almeida, ela anunciou para Maia, falando num tom que já deixava claro sua superioridade. Maia conferiu a lista e franziu a testa. Senhora Almeida, não estou vendo sua reserva aqui. Tem certeza que foi feita para hoje? Como assim não está vendo? Patrícia elevou a voz, atraindo olhares curiosos. Liguei ontem e falei com alguém da recepção. Exigiu uma mesa junto à janela e disse que era para uma ocasião especial.
Maia verificou novamente, mas não havia nenhuma reserva no nome de Almeida. O sistema mostrava que todas as mesas da janela estavam ocupadas ou reservadas. Senhora, realmente não localizei sua reserva, mas posso oferecer uma mesa excelente aqui no centro do salão, ou se preferir aguardar... Aguardar? Patrícia explodiu. Eu sou Patrícia Almeida. Você não sabe quem eu sou? Maia, exausta e tentando manter a compostura, respondeu honestamente. Não, senhora, não sei. Mas posso garantir que faremos o possível para acomodá-la da melhor forma. O erro foi fatal. Patrícia se sentiu desrespeitada por não ser reconhecida e sua fúria cresceu exponencialmente. Isso é um absurdo. Como uma funcionária da recepção do Hartwell não conhece a principal crítica gastronômica da cidade. Lucas observava a cena de longe, dividido entre intervir e deixar Maia resolver sozinha. Ele sabia que interferir poderia expor sua verdadeira identidade, mas via Maia lutando contra uma situação impossível enquanto lidava com sua própria exaustão emocional. Chame seu gerente imediatamente, Patrícia exigiu. E quero falar com o dono deste estabelecimento. Vou garantir que todo mundo saiba como os funcionários daqui tratam clientes importantes. Maia sentia o mundo girando ao seu redor. Era seu 6º dia de trabalho. Ela estava lidando com a crise de saúde da avó, preocupada com contas que não conseguiria pagar, e agora enfrentava uma cliente furiosa que ameaçava sua permanência no emprego. Daniel apareceu rapidamente, atraído pela confusão. Senhora Almeida, mil desculpas, Maia, vá para os fundos agora. Nos 15 minutos seguintes, Maia esperou nos fundos do restaurante enquanto ouvia Daniel tentando acalmar Patrícia. Quando ele finalmente apareceu, seu rosto estava sombrio. Maia, preciso conversar com você. A senhora Almeida é uma das críticas mais influentes da cidade. Ela está furiosa por não ter sido reconhecida e está ameaçando escrever uma crítica devastadora sobre o atendimento. Daniel, eu juro que não havia reserva no nome dela. Verifiquei 3 vezes. Eu sei, eu conferi depois. Provavelmente foi um erro de comunicação de ontem à noite, mas isso não importa agora. Ele suspirou pesadamente. Maia, você é uma boa funcionária, mas este tipo de situação não pode acontecer, principalmente não agora. O que você quer dizer? O dono vai fazer uma visita surpresa na próxima semana. Se a Patrícia publicar uma crítica negativa justo agora, vai ser um desastre. Vou ter que te suspender por alguns dias enquanto resolvo essa situação. Maia sentiu o chão desabar sob seus pés. Daniel, por favor, eu preciso deste trabalho. Minha avó está doente e sem este salário... Sinto muito, Maia. Minhas mãos estão atadas. Volte na quarta-feira e conversamos sobre sua situação. Quando Maia saiu dos fundos do restaurante, Lucas a esperava na recepção. Ele viu imediatamente em seus olhos que algo terrível havia acontecido. Fui suspensa, ela disse simplesmente. Por alguns dias, talvez permanentemente, se aquela mulher realmente escrever algo ruim sobre o restaurante. Lucas sentiu uma mistura de raiva e impotência. Com uma palavra sua, poderia resolver tudo, demitir Daniel, ignorar completamente qualquer crítica de Patrícia, garantir o emprego de Maia. Mas fazer isso revelaria sua identidade e mudaria completamente a natureza do relacionamento que haviam construído. Maia, isso é injusto. Você não fez nada errado. Fiz sim, ela respondeu, tirando o avental com mãos trêmulas. Não reconheci uma cliente importante. Num lugar como este, isso é imperdoável. Ela olhou ao redor do restaurante que havia se tornado seu mundo nos últimos dias. Talvez eu estivesse me iludindo. Uma garota da Zona Norte que nunca teve nada na vida, achando que poderia trabalhar num lugar como este. Dort, não diga isso. Você é a melhor funcionária que este lugar já teve.
Maia sorriu tristemente. Obrigada por tudo, Lucas, por me ensinar, por acreditar em mim, mas acho que nossa parceria chegou ao fim. Quando ela saiu pela porta, Lucas ficou parado na recepção, observando-a se afastar. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente perdido. Tinha o poder de consertar tudo, mas usar esse poder significaria perder a única relação genuína que havia construído em muito tempo. E Maia, caminhando pelas ruas de Ipanema, em direção ao ônibus que a levaria de volta para Copacabana, se perguntava se teria forças para recomeçar mais uma vez. Maia passou o fim de semana imersa numa melancolia profunda, cuidando de Dolores e tentando calcular como conseguiriam sobreviver com suas poucas economias. A avó, percebendo o estado emocional da neta, insistia que Maia não se preocupasse com ela, mas ambas sabiam que a situação era insustentável. "Minha filha, você vai encontrar outro trabalho", Dolores repetia, segurando a mão de Maia. "Você sempre encontra um jeito." "Mas não igual a este, vó", Maia respondia, olhando pela janela do pequeno apartamento. "Pela primeira vez eu senti que estava no lugar certo, fazendo algo que realmente importava." Na segunda-feira de manhã, Maia estava na cozinha preparando o café quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Maia? Aqui é a Carla, da recepção do Hospital Copacabana. Você trabalha no restaurante Hartwell, não?" "É?" O coração de Maia disparou. "Trabalhava? Por quê?" "Olha, pode parecer estranho, mas um homem veio aqui ontem perguntando sobre sua avó, Dolores Santos. Ele disse que vocês duas eram funcionárias do restaurante e que gostaria de ajudar com os custos do tratamento dela." Maia franziu a testa. "Como assim? Que homem?" Ele não quis se identificar completamente. Disse apenas Lucas do Hartwell. Deixou um envelope com dinheiro suficiente para cobrir todos os medicamentos da sua avó pelos próximos 3 meses e ainda pagou antecipadamente algumas consultas com especialistas. Maia sentiu as pernas bambearem. Isso não é possível. Quanto ele deixou? Maia, são mais de 5.000 reais. E ele disse que se vocês precisassem de mais alguma coisa, era só entrar em contato com o hospital que ele cobriria. Depois de desligar o telefone, Maia ficou parada na cozinha por vários minutos, tentando processar a informação. Lucas havia usado suas próprias economias para ajudar com os custos médicos da avó dela. Mas como um garçom teria tanto dinheiro disponível? E por que faria algo assim por alguém que conhecia há apenas uma semana? Dolores apareceu na cozinha, notando a expressão confusa da neta. "O que foi, filha?" "Vó, aquele Lucas que eu te falei do restaurante, ele pagou seus remédios. O rapaz que estava te ensinando?" "Sim, mas não entendo como ele conseguiu tanto dinheiro assim. É muito mais do que um garçom ganharia em vários meses." Dolores segurou a mão de Maia. "Filha, às vezes as pessoas aparecem na nossa vida de formas misteriosas. Talvez você devesse conversar com ele." Maia passou o dia inteiro pensando na situação. Quanto mais refletia, mais perguntas surgiam. Lucas conhecia detalhes sobre o restaurante que pareciam além do conhecimento de um garçom comum. Ele tinha acesso a informações sobre clientes que normalmente só gerentes saberiam. E agora isso, uma quantia significativa de dinheiro gasta, em alguém que ele conhecia há poucos dias. Na terça-feira de manhã, Maia tomou uma decisão. Mesmo suspensa, ela iria ao Hartwell para encontrar Lucas e entender o que estava acontecendo. Chegou ao restaurante no meio da manhã, quando o movimento estava calmo. Entrou pela porta principal e foi diretamente falar com Daniel, que parecia surpreso em vê-la. "Maia, pensei que você só voltaria amanhã para conversarmos. Vim procurar o Lucas. Você sabe onde ele está?" Daniel franziu a testa. "Lucas? Qual Lucas?" "O garçom. Cabelo escuro, usa avental de cintura, trabalha no turno do almoço. Ele me
Ajudou muito na minha primeira semana. Maia, Daniel disse lentamente, não temos nenhum garçom chamado Lucas no turno do almoço. Todos nossos funcionários são antigos, eu conheço cada um. Maia sentiu o mundo girar. Como assim não? Dan, ele trabalha aqui há anos, conhece todos os clientes regulares, sabe detalhes sobre vinhos. Você tem certeza que ele disse que era garçom? Ele usava avental, caminhava pela cozinha como se conhecesse o lugar. Maia parou de falar, relembrando os últimos dias. Lucas nunca havia dito explicitamente que era garçom. Ela havia assumido isso e ele simplesmente não a corrigiu. Maia, a única pessoa que eu vi conversando com você e que poderia corresponder a essa descrição. Daniel hesitou, como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. Que descrição? O Sr. Hartwell faz visitas disfarçadas ao restaurante às vezes. Ele veste roupas casuais e circula pelo estabelecimento observando o funcionamento. Mas ele nunca interage diretamente com funcionários novos. Maia sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sr. Hartwell, você quer dizer... O dono. Lucas Hartwell, o dono da cadeia de restaurantes. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Maia de uma vez. O conhecimento detalhado sobre o menu, o acesso a informações confidenciais, a maneira como todos os outros funcionários o cumprimentavam com deferência especial. O dinheiro para pagar os tratamentos da avó. Ela havia passado uma semana inteira tratando o dono multimilionário da empresa como um colega de trabalho, pedindo ajuda, dividindo suas preocupações pessoais, oferecendo suas gorjetas. Eu preciso sair daqui, Maia murmurou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Maia, espera! Daniel tentou chamá-la, mas ela já estava correndo em direção à porta. Do lado de fora, Maia encostou numa parede e tentou respirar. Como havia sido tão ingênua? Como não havia percebido os sinais? Ela havia falado sobre sua pobreza, sobre não conhecer pessoas importantes, sobre aprender a lidar com clientes ricos para o homem mais rico que já conhecera na vida. Mas então, uma outra percepção a atingiu como um raio. Se Lucas era o dono, por que havia escolhido se disfarçar? Por que havia passado dias ensinando a ela, ouvindo suas histórias, tratando-a como igual? E mais importante, por que havia ajudado com os custos médicos da avó sem revelar sua identidade? Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Maia considerou a possibilidade de que os sentimentos e conexão que havia experimentado com Lucas fossem reais. Talvez ele não estivesse brincando com ela. Talvez houvesse uma razão genuína para tudo aquilo. Naquele momento, ela viu uma figura familiar saindo de um carro preto na entrada do restaurante. Era Lucas, vestido desta vez com um terno elegante, caminhando em direção à entrada principal. Ele a viu imediatamente e parou, seus olhos se encontrando através da distância. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Maia podia ver em seus olhos que ele sabia que ela havia descoberto a verdade. E Lucas podia ver em seus olhos uma mistura de confusão, mágoa e algo que parecia esperança. Lentamente, Lucas começou a caminhar em sua direção e Maia percebeu que finalmente teria as respostas que procurava. Maia, Lucas disse suavemente, parando a poucos metros dela, podemos conversar. Ela se virou completamente para ele e Lucas viu lágrimas brilhando em seus olhos. Conversar sobre o quê? Sobre como você mentiu para mim durante uma semana inteira? Sobre como eu fiz papel de idiota oferecendo gorjetas para um bilionário? Não foi assim. Não foi como? Maia o interrompeu, sua voz subindo de tom. Eu te tratei como igual, Lucas. Contei sobre minha vida, meus medos, minha situação financeira. Pedi sua ajuda como se você fosse uma pessoa normal. Mas eu sou uma pessoa normal, Lucas respondeu, dando um passo em sua direção.
Tudo o que conversamos, tudo o que senti, foi real. Maia riu amargamente. Real? Você estava se divertindo com a pobrezinha que não sabia. Com quem estava falando? Deve ter achado hilário quando eu ofereci dividir minhas gorjetas com você. R$ 42,50. Aposto que você gasta mais que isso num café da manhã. A dor na voz dela cortou Lucas mais profundamente do que qualquer crítica de negócios que já havia recebido. Maia, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que pagou os remédios da minha avó porque sentiu pena de mim? Que sua diversão acabou custando R$ 5.000? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você sabe qual é a pior parte de tudo isso? Lucas esperou em silêncio. É que eu acreditei. Acreditei que alguém como você poderia... que nós dois poderíamos... Ela não conseguiu terminar a frase. Maia, eu... Não. Ela ergueu a mão para interrompê-lo. Não torne isso ainda mais humilhante. Eu já entendi. Foi um experimento para você. Uma forma de estudar como seus funcionários se comportam. Missão cumprida. Agora você pode voltar para seu escritório e implementar suas descobertas. Maia se virou para sair, mas Lucas segurou seu braço gentilmente. Espera, por favor. Ela se virou para ele e Lucas viu toda a dor que suas ações haviam causado estampada em seu rosto. Você quer saber a verdade? Ele disse. No primeiro dia, sim, foi só curiosidade. Você me confundiu com um funcionário e eu achei interessante ver como você reagiria. Mas depois... Depois o quê? Depois, você ofereceu suas gorjetas para mim, porque pessoas gentis merecem ser recompensadas. Depois você me contou sobre seus sonhos de ser veterinária com lágrimas nos olhos. Depois, eu vi você tratar um cliente difícil com mais dignidade do que muitos gerentes tratam seus subordinados. A voz de Lucas ficou mais suave. Depois, eu me apaixonei por você. Maia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não, faça isso comigo. É a verdade, Maia. Nos últimos dias, trabalhando ao seu lado, eu lembrei por que abri estes restaurantes. Não foi pelo dinheiro. Foi porque acredito que comida e hospitalidade podem fazer as pessoas felizes. Você me mostrou isso novamente. Lucas, pare, por favor. Maia estava tremendo. Você não entende. Não é só sobre a mentira, é sobre quem somos, sobre o abismo que existe entre nós. Que abismo? Maia olhou para o restaurante elegante, depois para o carro de luxo de Lucas, depois para suas próprias roupas simples. Eu cresci numa casa onde às vezes não tinha comida. Você possui uma cadeia de restaurantes de 28 bilhões de reais. Eu trabalho desde os 15 anos para sobreviver. Você herdou um império. E daí? E daí? Maia repetiu, incrédula. Lucas, seu mundo é feito de pessoas como aquela crítica, a Patrícia. Pessoas para quem eu sou invisível. Sua família, seus amigos, seus sócios. O que eles vão pensar quando souberem que você está se relacionando com uma hostess que foi suspensa por não reconhecer uma cliente importante? Eu não me importo com o que eles pensam. Mas eu me importo, Maia exclamou, porque eu sei como funciona. Eu já vivi isso antes. Já trabalhei em casas de família rica, já vi como eles olham para pessoas como eu. Com pena, com condescendência, como se fôssemos projetos de caridade. Lucas sentiu o desespero crescendo em seu peito. Maia, você não é um projeto de caridade para mim. Você é... O quê? Sua Cinderela? Sua Pretty Woman? A voz de Maia estava carregada de mágoa. Lucas, isso não é um filme. Na vida real, diferenças como as nossas não são românticas. São abismos que engolem pessoas como eu. Você está errada. Estou? Maia o desafiou. Então me responda uma coisa. Quando você voltar para casa hoje, para seu apartamento ou mansão, ou seja lá onde você mora, você vai contar para alguém sobre mim?
Vai dizer para sua família que se apaixonou por uma garota da Zona Norte que cuida da avó doente e que ofereceu gorjetas para você? Lucas hesitou por apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para Maia ver a verdade em seus olhos. Eu pensei que sim, ela disse tristemente. Lucas, você pode até acreditar que me ama, mas amar alguém significa estar orgulhoso dela em todos os ambientes da sua vida. Significa não sentir vergonha quando seus iguais descobrirem sobre ela. Maia, eu só preciso de tempo para... Para quê? Para descobrir uma forma de me encaixar no seu mundo? Para me transformar em alguém que você possa apresentar sem constrangimento? Ela balançou a cabeça. Eu não quero ser transformada, Lucas. Eu quero ser aceita como sou. Maia começou a se afastar novamente, mas desta vez Lucas não tentou pará-la. Obrigada por pagar os remédios da minha avó, ela disse sem se virar. Vou encontrar uma forma de te devolver cada centavo. Não quero dever nada para você. Maia. E Lucas? Ela se virou uma última vez. Da próxima vez que quiser estudar seus funcionários, seja honesto desde o início. É menos cruel. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, Maia sentia como se estivesse se despedaçando por dentro. Havia encontrado amor, propósito e esperança, tudo ao mesmo tempo, e havia perdido tudo igualmente rápido. Atrás dela, Lucas ficou parado na calçada, vendo a mulher por quem se apaixonara desaparecer na multidão. Pela primeira vez na vida, todo o seu dinheiro e poder se sentiam completamente inúteis. Ele havia machucado a única pessoa que o havia tratado como ser humano em anos, e não sabia se haveria uma forma de consertar isso. Naquela noite, Maia chorou até adormecer no sofá pequeno do apartamento em Copacabana, enquanto Lucas permaneceu acordado na cobertura em Ipanema, ambos separados por poucos quilômetros que pareciam um oceano intransponível. Durante os 3 dias seguintes, Maia tentou retomar sua rotina anterior ao Hartwell. Acordava cedo para cuidar de Dolores, saía em busca de trabalho, voltava para casa no final da tarde. Mas algo havia mudado irrevogavelmente dentro dela. Pela primeira vez na vida, ela havia experimentado o que era trabalhar em algo que realmente a realizava. E agora, qualquer outro emprego parecia sem cor. Você não está bem, minha filha. Dolores observou na quinta-feira de manhã, enquanto Maia mexia distraidamente o café. Desde que voltou daquele restaurante, parece que perdeu a luz dos olhos. Estou bem, vó. Só processando algumas coisas. Tem a ver com aquele rapaz? O Lucas? Maia suspirou profundamente. Havia contado para Dolores sobre a descoberta, mas não sobre os sentimentos envolvidos. Como explicar para a avó que se apaixonara em uma semana e que aquele amor parecia impossível? Sim, tem a ver com ele. E por que você não vai falar com ele? Porque somos de mundos diferentes, vó. Ele é rico, eu sou pobre. Ele é o patrão, eu era funcionária. Não dá certo. Dolores segurou a mão da neta com a firmeza que ainda conseguia manter. Maia, eu vivi 82 anos neste mundo. Vi muita coisa, passei por muita dificuldade. E se tem uma coisa que aprendi é que o coração não entende de classe social. Mas as pessoas entendem. A sociedade entende. A sociedade, Dolores, repetiu com um sorriso triste. A mesma sociedade que disse que uma mulher negra e pobre não podia ser professora quando eu era jovem. A mesma sociedade que disse que seus pais não podiam se casar porque ela era branca e ele era pardo. Minha filha, se todo mundo ouvisse a sociedade, você nem existiria. Maia olhou para a avó, surpresa. Dolores raramente falava sobre o passado com tanto detalhismo. Seus pais se amavam, Dolores continuou, e lutaram pelo amor deles. Enfrentaram preconceito, julgamento, família que não apoiava. Mas lutaram e foram felizes pelos anos que tiveram.
Juntos, ela apertou a mão de Maia. Você tem o mesmo sangue deles, a mesma coragem. Naquela tarde, Maia estava voltando de mais uma entrevista de emprego mal sucedida quando passou em frente a uma banca de revista. Na capa de uma revista de fofocas, uma manchete chamou sua atenção. Lucas Hartwell, solteiro aos 33. O bilionário que não encontra o amor. Impulsivamente, ela comprou a revista e leu a matéria no ônibus. O texto falava sobre como Lucas, apesar de toda sua riqueza, mantinha uma vida pessoal reservada e nunca havia sido visto com nenhuma namorada séria. Citava fontes próximas dizendo que ele era exigente demais e que talvez preferisse o trabalho ao amor. Mas foi uma frase no final da matéria que a atingiu como um raio. Amigos próximos comentam que recentemente Lucas parece mais distante que o usual, como se algo o estivesse incomodando profundamente. Maia fechou a revista, sentindo uma mistura de dor e algo parecido com esperança. Seria possível que Lucas estivesse sofrendo tanto quanto ela? Na sexta-feira de manhã, Maia tomou uma decisão. Não conseguia mais fingir que nada havia acontecido. Não conseguia mais aceitar que aquela semana no Hartwell havia sido apenas uma ilusão. Ela precisava entender se havia algo real entre eles, ou se tudo não passara de fantasia sua. Mas primeiro precisava fazer algo que vinha adiando. Ir até o banco e descobrir exatamente quanto Lucas havia gasto com os tratamentos de Dolores. Não importava quanto tempo levasse, ela ia devolver cada centavo. Não podia começar uma nova vida carregando aquela dívida. No banco, a gerente conferiu os pagamentos e informou o valor total, R$ 8.300. Maia sentiu o ar faltar dos pulmões. Era mais do que ela conseguiria juntar em um ano inteiro de trabalho. Mas anotou o valor em um papel e saiu determinada a encontrar uma forma. Durante o resto do dia, Maia visitou todos os lugares onde já havia trabalhado, perguntando sobre vagas extras, turnos noturnos, qualquer coisa que pudesse fazer para aumentar sua renda. Conseguiu 2 trabalhos de final de semana, limpeza em um escritório e cuidado de idosos. Não seria suficiente para pagar a dívida rapidamente, mas era um começo. Naquela noite, enquanto calculava quanto tempo levaria para reunir o dinheiro, Maia teve uma revelação. Não era apenas sobre devolver o dinheiro. Era sobre provar para si mesma que podia ser independente, que não precisava de caridade de ninguém. Era sobre recuperar sua dignidade. Mas havia algo mais. Dolores estava certa. Ela tinha o sangue dos pais, que haviam lutado pelo amor deles contra todas as adversidades. E se Maia realmente amava Lucas, precisava lutar por esse amor, não se escondendo atrás do orgulho ferido, mas enfrentando a situação de frente. No sábado de manhã, Maia acordou com uma determinação que não sentia há dias. Vestiu sua melhor roupa, arrumou o cabelo com cuidado e pegou o dinheiro que havia conseguido juntar. Apenas R$ 200, mas era um começo. Ia até o Hartwell. Procuraria Lucas, devolveria o que podia e teria uma conversa honesta com ele. Mas quando chegou ao restaurante, descobriu que Lucas não estava lá. Daniel informou que ele havia viajado para São Paulo em negócios e só voltaria na segunda-feira. Mais do que isso, havia rumores de que ele estava considerando vender o restaurante do Rio e se mudar definitivamente para São Paulo. Vender? Maia repetiu, chocada. É o que ouvi dizer. Parece que ele perdeu o interesse pelo negócio aqui no Rio. Está diferente desde a semana passada. Maia saiu do restaurante com o coração disparado. Lucas estava pensando em ir embora. Se ela quisesse falar com ele, teria que ser na segunda-feira. Seria sua última chance. Durante o fim de semana, Maia planejou exatamente o que diria. Não seria uma conversa emocional.
seria madura, honesta e definitiva. Ela devolveria o dinheiro que conseguira juntar, se desculparia por ter reagido tão drasticamente e depois seguiria com sua vida. Mas no domingo à noite, enquanto ensaiava as palavras pela 10ª vez, Maia percebeu que estava mentindo para si mesma. Não queria apenas se despedir de Lucas, queria lutar pelo que havia entre eles. Queria ao menos tentar. Na segunda-feira de manhã, Maia chegou ao Hartwell às 10 horas, determinada a encontrar Lucas e ter a conversa mais importante de sua vida. Não sabia qual seria o resultado, mas sabia que não poderia viver com o I.Z. para o resto da vida. Maia encontrou Lucas no escritório administrativo do restaurante, debruçado sobre papéis espalhados pela mesa. Ele ergueu os olhos quando ela bateu na porta entreaberta e, por um momento, ambos ficaram em silêncio, absorvendo a presença um do outro. Maia, ele disse levantando-se. Eu não esperava... Preciso falar com você. Ela o interrompeu, entrando no escritório com passos determinados. E desta vez, quero a verdade completa. Lucas fechou a porta atrás dela. Pode falar. Maia colocou um envelope sobre a mesa. R$200. É o que consegui juntar até agora dos 8.300 que você gastou com minha avó. Vou devolver cada centavo. Pode levar o tempo que for necessário. Maia, eu não quero seu dinheiro de volta. Mas eu quero devolver, porque preciso que fique claro que não estou aqui por gratidão ou por interesse financeiro. Ela respirou fundo. Estou aqui porque me apaixonei por você, Lucas. E antes que você diga qualquer coisa, deixe eu terminar. Lucas assentiu, sentindo o coração acelerar. Você estava certo sobre uma coisa. Eu estava com medo. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de virar piada entre seus amigos. Medo de ser tratada como projeto de caridade. Maia deu um passo em sua direção. Mas sabe o que me deu mais medo ainda? A ideia de que você fosse embora sem eu ter lutado pelo que sinto. Maia, não, deixa eu falar tudo primeiro. Você me disse que se apaixonou por mim, mas quando eu perguntei se você contaria sobre mim para sua família, você hesitou. E eu interpretei essa hesitação como vergonha. Mas depois pensei, e se não fosse? Vergonha? E se fosse medo também? Lucas sentiu como se ela tivesse lido seus pensamentos. Porque a verdade é que eu também hesitaria se alguém me perguntasse se eu contaria sobre você para minha avó. Maia continuou. Não por vergonha, mas porque quando você ama alguém de verdade, quer proteger esse sentimento até ter certeza de que é correspondido. Até ter certeza de que vale a pena arriscar tudo. É exatamente isso, Lucas sussurrou. Então, me responda agora, sem hesitação. Você sente por mim o que eu sinto por você. Lucas caminhou até ficar bem diante dela, seus olhos fixos nos dela. Maia, nos últimos dias sem você, eu entendi uma coisa. Todo o meu dinheiro, toda a minha posição social, tudo que eu construí, nada disso importa se não tenho alguém para dividir. E eu quero dividir tudo com você. Mesmo sabendo que vou continuar sendo a garota da Zona Norte que oferece gorjetas para bilionários, Lucas sorriu pela primeira vez em dias. Especialmente por isso. Maia, você me ensinou algo que nenhuma escola de negócios ensina, que o verdadeiro sucesso não é o que você constrói, é como você trata as pessoas durante a construção. E você trata todo mundo com a mesma dignidade, desde o funcionário, da limpeza até o cliente mais exigente. Maia sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Lucas, eu não sei como funciona o relacionamento entre pessoas tão diferentes. Nem eu sei, ele admitiu, mas quero descobrir junto com você. E Maia, ele segurou as mãos dela. Sobre minha família, meus amigos, a sociedade. Quer saber de uma coisa?
Na semana que trabalhei ao seu lado, eu aprendi mais sobre liderança, sobre compaixão, sobre o que realmente importa, do que em anos de reuniões executivas. Qualquer pessoa que não conseguir ver o valor incrível que você tem, não merece estar na minha vida. Maia não conseguiu mais segurar as lágrimas. Você tem certeza? Porque eu vou continuar cuidando da minha avó, vou continuar sendo teimosa e independente, vou continuar querendo pagar minha própria conta no restaurante. Eu não te quero diferente, Lucas disse, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Eu te quero exatamente como você é. Maia Santos, a mulher que me fez lembrar por que comecei tudo isso. E eu te quero como Lucas, não como o Sr. Hartwell. Ela respondeu. Quero o homem que me ensinou a dobrar guardanapos e que dividiu gorjetas comigo. Quando se beijaram, foi com a intensidade de duas pessoas que haviam quase perdido algo precioso. Era um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas também a promessa de que enfrentariam juntos qualquer obstáculo. Meses depois, Maia se tornou não apenas a namorada de Lucas, mas sua parceira nos negócios. Juntos, implementaram um programa revolucionário na cadeia Hartwell. Todos os executivos, incluindo Lucas, deveriam trabalhar uma semana por mês em funções operacionais nos restaurantes. O programa Hartwell na linha de frente se tornou case de estudo em escolas de administração. Maia também realizou seu sonho antigo de trabalhar com animais, mas de uma forma que jamais havia imaginado. Com o apoio de Lucas, abriu uma ONG que oferecia terapia assistida por animais para idosos em tratamento médico. Dolores foi uma das primeiras beneficiárias, e sua melhora com a companhia dos cães terapeutas foi impressionante. Quando se casaram, um ano depois, a cerimônia foi realizada no próprio restaurante Hartwell, com todos os funcionários presentes como convidados especiais. Dolores, já mais forte e saudável, foi quem entregou Maia no altar, sussurrando em seu ouvido: "Seus pais estariam orgulhosos. Você lutou pelo seu amor." Durante o discurso, Lucas brincou: "Maia foi a primeira pessoa que me tratou como igual sem saber quem eu era, e descobri que é assim que quero ser tratado pelo resto da vida." Maia respondeu: "E Lucas foi a primeira pessoa que me ajudou sem esperar nada em troca. Assim, aprendi que é assim que quero amar para sempre." Hoje, a história deles é contada nos treinamentos da empresa como exemplo de que o verdadeiro luxo não está nas toalhas de linho ou nos vinhos importados, mas na capacidade de enxergar cada pessoa como digna de respeito e cuidado, independentemente de sua origem ou posição social. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Maia tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso. Sua história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que, às vezes, nossos maiores medos podem se transformar em nossas maiores conquistas. Para continuar esta viagem emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes sobre segundas chances e superação. Vocês podem encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Se a história de Maia e Lucas os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos narrativas únicas que exploram a beleza e a complexidade das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês nos comentários para compartilhar suas próprias histórias de amor e superação.